Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Naka, eu sou um tocador do grupo Ryu Taiko e gostaria de estar agradecendo a SEMI pela nossa oportunidade de tocar aqui no evento da Dia da Comunidade Japonesa 2017. Já é a nossa segunda vez tocando nesse evento e é um evento bastante importante pra gente, é muito legal estar aqui nesse palco com todo mundo, todos os outros grupos da SEMI tocando também. Então, meus agradecimentos ao grupo. E também porque a SEMI é a Associação Nipo-Brasileira de Indaiatuba, que nos ajuda, sempre nos apoia, nos chama para as apresentações, então é ela que nós devemos nosso esforço, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando da apresentação. Hoje a gente teve um planejamento de tocar 5 músicas no total, das quais a gente já tocou 3. São músicas que a gente selecionou especialmente, mas dentro de uma apresentação de taiko, a gente não só toca as músicas, a gente também faz outras coisas, como algumas brincadeiras, umas conversas com o público. E dentre elas, eu gostaria de hoje ter uma conversa com vocês e contar um pouco sobre a história do que é o taiko, especialmente para esse dia da comunidade, que a gente vai explicar sobre a cultura japonesa, como que o taiko foi influenciado, quer dizer, o taiko influenciou a cultura. E... seguinte, vocês sabem o que significa taiko? Taiko é a palavra japonesa que significa grande tambor, literalmente. A cultura do taiko é uma arte milenar e, para quem não sabe, o tambor foi o primeiro instrumento a ser inventado na história da humanidade. O uso dos tambores variou de país para país, de tempos em tempos, de eras em eras, e desde então existiram vários usos dele, né, ao longo da história. Não só para apresentações, tocar música, como assim, mas várias coisas, como por exemplo, o uso militar. O som do taiko e dos tambores era usado nos exércitos japoneses para controlar a marcha e o ritmo com que os soldados marchavam. Também, o som dos tambores era bastante utilizado para enviar mensagens e funções que indicavam o que os soldados deveriam fazer. Na época, na verdade, não existiam armas, tá? Mas a gente fez assim para deixar mais dramático e vocês entenderem mais sobre como funcionava. Esse é o nosso exército. Outro uso bastante disseminado dos tambores foi no acompanhamento musical das peças teatrais e também das cerimônias religiosas, porque acreditava-se que batendo nos tambores era capaz de espantar os maus espíritos e também imitar os sons da natureza, como por exemplo o som que os animais faziam, tipo os cavalos. Os fenômenos da natureza também eram bastante representados, como por exemplo os tufões e as ventanias que existiam lá no Japão. E depois da ventania sempre vem a tempestade. Os usos do taiko também foram bastante modificados com o tempo, principalmente na época em que no Japão nasceram, né, os primeiros festivais. Os festivais de verão, principalmente, sempre contavam com o auxílio do taiko para a criação das músicas e formação dos odoris, né? Por exemplo, o Bon Odori.
ele viajou para os Estados Unidos, ele assistiu às grandes bandas de jazz que lá se encontravam e recebeu uma grande inspiração. Criou as batidas do taiko também baseadas no jazz e assim foram se misturando as etnias. Outro exemplo também é quando o sensei ele foi para visitar alguns países africanos e das tribos ele pegou algumas batidas que foram implementadas nas músicas desde então. Mas agora eu te pergunto, se o sensei tivesse vindo para o Brasil e tivesse sido influenciado pela música do Brasil hoje, como seria? Brincadeiras à parte agora. Vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo de taiko. Nosso grupo Ryu Taiko de Indaiatuba existe há quase 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos, e meio que na verdade ele já existia antes, mas ele foi apagado por um tempo porque a maioria do pessoal acabou saindo, né? Indo para a faculdade, trabalhando, aí o nosso grupo acabou se desfazendo. Mas há aproximadamente 2 anos a gente resolveu reabrir o grupo com auxílio de grupos da região, como por exemplo Sorocaba e Jundiaí. O nosso sensei é de Jundiaí, inclusive ele está nos assistindo aí na plateia em algum lugar e está botando pressão na gente. Então eu gostaria de agradecer a eles também, porque sempre nos apoiam. Agradecer a Sempre também novamente por estarmos podendo tocar aqui. E para vocês terem noção, o maior uso do taiko hoje, depois de todos esses que a gente falou, seria o Adaiko de apresentação, de tocar em shows, tocar as próprias músicas com grupo, todo mundo igualzinho, no estilo que a gente está fazendo agora. Inclusive, a gente faz parte de uma regional que contempla mais de 10 grupos da região, todos mais ou menos do mesmo estilo. A gente participa também de campeonatos, como por exemplo o Campeonato Nacional de Taiko que teve ano passado, a gente participou. E desde então o grupo vem crescendo, vem evoluindo com o apoio das apresentações que a gente faz e do público, principalmente, que vocês nos ajudam, nos assistem, curtem nossa página no Facebook e essas coisas. Por fim, nós vamos tocar nossas últimas 2 músicas, né? E espero que vocês estejam gostando da apresentação. Se vocês tiverem interesse depois em participar do grupo, a gente treina aos sábados à tarde e é só falar com um de nós ou a nossa coordenadora para poder entrar para o grupo. Obrigado e espero que vocês gostem da apresentação.
Este é o Taiko. Uma salva de palmas mais uma vez. A toda a equipe do Taiko.